Oferecimento MDC4 Publicidade e Quality Logística. Sejam bem-vindos a mais um programa Logística em Foco. Hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre Real Estate. Nós estamos aqui com Vinícius Zanoli e com Odimar Silveira da GreenUrb CSD Real Estate. Pessoal, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer. Acho que falar um pouquinho aí sobre Real Estate, que claro, está totalmente ligado à nossa economia, né? O mercado vem crescendo de forma absurda nos últimos anos, e principalmente quando a gente fala de condomínios logísticos, né? A gente vê que hoje, há 5, 6 anos atrás, a gente não tinha 6, 7% em relação a todos os imóveis industriais do Brasil. 6, 7% era condomínio logístico. Hoje a gente fala em aproximadamente 15, 16%. Né? Então, primeiro, obrigado por ter vindo. Não por isso. Nosso prazer, viu? Agradeço. E eu queria que primeiro vocês se apresentassem, né? Primeiro você, Odimar, se apresente, fala um pouquinho aí da sua história, depois o Vinícius, até para o nosso telespectador conhecer um pouco mais vocês. Olá, telespectador. Olá, Anderson. Bom, falando um pouco da minha história, né, direto, eu comecei minha carreira bem jovem, né, na área no supply chain, cadeia de abastecimento, lá como xerifado de uma grande empresa. E aí fiz minha carreira logo depois numa indústria de alumínio, e por 10 anos, onde eu fiquei no lado do inbound da cadeia de abastecimento, que é o lado que faz o abastecimento das indústrias, né? E lá fiz a base da minha carreira por 10 anos. Aí, a partir daí, comecei como primeiro executivo aí de uma outra empresa na área de embalagens e comecei a caminhar na cadeia de abastecimento até ir para o outro lado, que é o lado do outbound. E nos últimos 25 anos dessa carreira de 45 anos trabalhando em supply chain, eu passei a trabalhar no outbound da cadeia, ou seja, na parte de distribuição, a saída da fábrica. A distribuição, armazenagem, enfim, transporte, entrega e serviço ao cliente com o produto acabado, né? Há 45 anos, supply chain e logística não existia no vocabulário, né? Naquela época não existia compras e vendas. PCP, compras, PCP e venda, né? Quer dizer, comprar, abastecer a fábrica, programar a produção e vender e entregar. Era uma coisa bem simples, era chamado expedição, né, das empresas. E depois nos últimos 25 anos, que a logística tomou corpo e passou a ser uma ferramenta de competição e fazer a diferença entre uma empresa e outra na competição no mercado, né? E a logística passou a ser um tema importante, foi o Peter Drucker que levantou essa bandeira, que era a última fronteira a ser desbravada na área da administração, né? Como ele afirmou, e aí houve o desenvolvimento da logística para valer. E agora exatamente você está fazendo? Bom, e agora eu tenho uma empresa de consultoria, estou atuando como consultor já há 10 anos e recentemente nós fundimos a nossa empresa, a CSD Consultoria, com a GreenUrb, que pertencia ao Vinícius, que está aqui do nosso lado. Fala um pouquinho, Vinícius, aí sobre... Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar participando aqui desse bate-papo. Com relação à minha carreira, eu iniciei ainda jovem com meu pai, meu falecido pai. Eu era office boy dele, num escritório de advocacia. Dali fui para uma empresa, né, do setor imobiliário, né, que atuava na parte de implantação de empreendimentos imobiliários, loteamentos, condomínios, né, e eu atuava no departamento de cobrança. E foi lá que eu reafirmei a carreira do meu pai, que era advogado, e decidi também seguir a carreira como advogado. E estou há 14 anos atuando na área de legalização de terras, implantação de empreendimentos, desenvolvimento urbano. Após a formação jurídica, ainda fiz o mestrado a convite da então
vice-ministra do Ministério das Cidades, né, a Raquel Ronick, e fiz o mestrado em urbanismo na PUC de Campinas. E venho atuando desde então no segmento imobiliário. E acabei, através de um cliente comum, aí, dando consultoria com o escritório de advocacia, encontrando o Oldmar, e a gente resolveu se unir em virtude da clientela, das properties que a gente tem relacionamento, e por ele estar ali diretamente ligado aos clientes finais, né? Então a gente uniu o útil ao agradável para poder tá fundindo as empresas, a Greenurb e a CSD. Eu acho que uma coisa interessante, né, a gente já conversou anteriormente, né, é unir a experiência logística com a parte de real estate, né? A gente vai muito para o mercado hoje, às vezes, alugar ou comprar um espaço, um terreno, o que quer que seja industrial, e você tem ali o corretor, né? Que ele quer te vender aquele pedaço de terra e acabou. Se ele serve para você, se ele não serve, ele está querendo vender e receber ali o dinheiro dele, é claro, né? E essa junção de experiência logística com o real estate é bem interessante, né? O negócio de contratação de um prédio, de um galpão, enfim, uma unidade para uma indústria ou para fazer uma operação logística é um negócio que não acontece regularmente e de forma recorrente. Então, é um negócio que você faz a cada 5, 10, 15 anos, faz uma mudança desse tipo, ou uma contratação desse tipo, né? E isso faz com que o risco do erro, né, numa contratação desse tipo, seja grande. Por outro lado, quem está vendendo, ou quem está alocando, se é um corretor que está cuidando disso, pura e simplesmente um corretor, ele sabe que ele não vai ter mais uma relação com esse cliente por mais 10, 15 anos, né? Então, para ele o interessante é vender rapidamente e ser remunerado pelo trabalho dele rapidamente e pronto, né? Enquanto que a relação com uma empresa que tenha preocupação com o cliente e tenha preocupação com outros negócios recorrentes com o cliente, que não só aquele, né, o risco de errar é menor. E também a responsabilidade por quem está suportando e orientando o locatário é muito maior. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de armazéns logísticos hoje no Brasil. Como é que está atualmente esse mercado no Brasil? Nós tivemos com a crise, né, e a diminuição do volume, nós tivemos um alto índice de vacância, tá? Especialmente nós tivemos um boom aí há 4, 5 anos atrás, né? Sim. Então, quando em 2012, 2013, que eu acredito que foi quando as grandes properties realmente avançaram aqui no Brasil, nós tivemos um boom imobiliário, muitas demandas de build-to-suit que surgiram, né? Mas com a crise houve uma retração, né? Parou-se de fazer o especulativo, que as grandes properties como a Prologis, a GLP, a Logbras, a TRX, elas deram uma segurada no especulativo e passaram a trabalhar com demandas reais, até para que esses lançamentos aí não aumentassem ainda mais essa taxa de vacância, né? Mas com a crise agora houve muita renegociação, o mercado começou agora a retomar o rumo dele. Eu acredito que para o investidor, mesmo que ainda tem aquela dúvida, né, vai ser um mercado muito promissor. Existem vários segmentos que ainda não estão explorados, como o de refrigerados, do agrobusiness, né? Então, congelados. Então, assim, ainda é um mercado muito promissor, né? E ele começa agora a ganhar seu curso com valores, no meu entendimento, agora reais, né? Porque quando houve o boom imobiliário também teve um monte de proprietário de galpão puxando o preço lá para cima. Especialmente São Paulo estava impraticável. Impraticável. Né? Imagina, você acaba diminuindo a margem das operadoras logísticas, que elas que vão fomentar esse mercado. Essa que é a grande realidade, né? Então, eu tive a oportunidade de buscar armazéns e assim, eu cheguei a ter diferença de até 40%, né? Em regiões muito próximas, falando ali de 5, 6 quilômetros de diferença, que é um absurdo, né? Exato, então, é o que você falou da especulação, né? Hoje não. Mostra como o mercado estava especulativo, né? E hoje está bem mais estabilizado. Né? Isso, eu acredito que agora o preço do metro quadrado ele vai realmente, essa variação de 40% ela não vai existir mais. Nem mesmo havendo um galpão AAA para um galpão
monousuário aí que não possui as qualidades de um galpão de maior qualidade, eu acredito que mesmo assim a variação da locação ela vai diminuir, porque como eu disse, as operadoras logísticas, as grandes atacadistas, para elas o que importa é que o produto chegue no cliente. Então, se é um galpão AAA ou um galpão não tão qualificado, o que importa para a operação é o produto chegar com qualidade. Atendendo às necessidades dele, se é AAA, se não é... Não... Exatamente. Legal, a gente vai para o nosso intervalo e voltamos já. Estamos de volta. Odimar, uma pergunta importante. Fala para a gente aí, até para as empresas, a gente vê que as empresas têm muita dificuldade. Às vezes nós chegamos nas empresas, eu também como prestador de serviço, ele já tem ali um projeto montado, né? E a gente vê que não necessariamente, ele não é especialista em logística. E nem é para ser. Ele tem que produzir o produto dele, tem que entregar o produto dele, vender o produto dele bem vendido, né? E colocar o produto dele no mercado. A gente chega ali com os projetos bem, né, montados ali, 2 anos de trabalho, e a gente vê que está totalmente fora do que na realidade ele precisa. Mas é claro, né, é o que a gente fala, tem que terceirizar aquilo que você não é especialista para as empresas especializadas. Para se contratar hoje uma área industrial ou um armazém logístico, quais são os pontos mais importantes a serem observados aí pelas empresas, do seu ponto de vista? Ok. Bom, bem observado aí o que você disse. Eu imagino assim que quem conhece bem o negócio em que está é a própria indústria, o próprio varejista, se estamos falando de varejo ou de indústria, eles conhecem o seu negócio melhor do que ninguém e o que precisa ser feito e como ele deve alcançar o consumidor e conquistar o consumidor e achar seus melhores negócios, suas melhores oportunidades e a melhor rentabilidade para o seu negócio. Eles, mais do que ninguém, sabem o que deve ser feito. Nós, como consultores ou mesmo empresa de real estate, temos que apoiá-los e ajudá-los, né, a encontrar a melhor solução para alcançar esse seu objetivo, o objetivo desse empresário, né, que sabe melhor do que ninguém como tocar o seu negócio. Porém, especificamente a logística, o mesmo real estate, depende de alguns certos fatores, né, importantes na tomada de decisão. E aí o melhor que o empresário tem a fazer é esperar por esse serviço de quem está especializado e voltado para isso e vive isso no seu dia a dia, é o seu core business, né, como eu disse. E nessa hora, o melhor, né, para um empresário é contar com uma empresa que tenha agilidade, rapidez, consiga entender o negócio do cliente, captar o que é essencial para o empresário em seu negócio e transformar isso em solução, né, para o empresário na área de real estate. Por exemplo, você trabalhar com uma empresa de real estate que depende exclusivamente de um grande investidor ou de uma property, as suas oportunidades estarão limitadas, não é verdade? Enquanto se você trabalhar com uma empresa de real estate que tem liberdade para oferecer todo o portfólio que existe no mercado, todas as opções que existem para ele escolher, ele vai estar melhor assessorado. E está assessorado por quem entende da logística. Não entende tão bem do negócio quanto o próprio empresário, e aí é o papel nosso entender isso e captar do próprio empresário o que é a sua essência do seu negócio, mas entende, esse prestador de serviço, entende do negócio da logística.
do negócio do real estate. A minha pergunta ela vai até em cima de... a gente vê muito, eu vejo muito isso, né? Até clientes meus, às vezes, ele fala, não, já arrumei o espaço, e aí ele resolve ele mesmo construiu, em 2 anos aquilo que ele fez não serve mais para ele. Né? Então... Eu acho que tem uma série de variáveis aí que tem que ser consideradas, tá? Hoje em dia, para uma operação, a gente tem que falar muito no índice de eficiência, né? A gente chegou a comentar aqui no intervalo sobre um case, né? Que o galpão, ele investiu muito, mas o galpão não tinha eficiência, não estava de acordo com o que ele pretendia, né? Embora poderia até estar num local privilegiado, mas o galpão não oferecia eficiência em pátio, em armazenamento, em infraestrutura de parte elétrica, porque hoje em dia, se você pegar os condomínios, os grandes condomínios logísticos, eles te oferecem tudo. Existem casos até que você já paga o pacote e vai dar alimentação para toda aquela operação, tá? Então, assim, hoje eu acho que a grande consideração que o que as empresas de real estate têm que oferecer como consultoria é justamente isso. Além do galpão estar numa malha privilegiada, né? E aí, quando eu falo em malha privilegiada, não estou falando de pedágio, que muitas empresas colocam o pedágio como um grande obstáculo. E a gente tem um estudo exatamente nesse sentido, que o pedágio não é o grande empecilho. Não é o vilão. Né? Não é o vilão, não é o... Mas o galpão tem que estar numa malha privilegiada, ele tem que oferecer eficiência ao galpão em termos de armazenamento, né? E existe algumas propriedades até que, por exemplo, na parte de mezanino, que algumas operações não necessitam, elas nem colocam para isso não agregar no valor do metro quadrado, né? E também, além de tudo isso, a flexibilidade das empresas, das locadoras, né? Das properties. Porque algumas empresas podem estar num momento bom de crescimento e precisar expandir. Então, algumas properties hoje oferecem a mudança a ampliação desse galpão sem qualquer custo. Eu te tiro desse bloco A, te ponho no bloco B e você não vai ter um custo com esse crescimento. Ou ao contrário, nossa, diminuiu meu volume, estou num momento de crise interna. Ok, então vamos para um galpão menor dentro do meu próprio condomínio ou em outro parque sem que haja qualquer mudança de alteração substancial no contrato, né? Então, eu tive participando, né, da Associação Brasileira de Empresas Profissionais de Logística, da BPL. A gente tem, às vezes, algumas empresas nos procurando, né, e eu acho que aí é mais crítico ainda, porque quando você está no Brasil e conhece o Brasil, né, já conhece um pouco mais o Brasil, todas as dificuldades, né, que nós temos aqui no Brasil, de infraestrutura, fiscal, tributário, o que quer que seja, facilita um pouco a tomada de decisão. Mas o pior ainda é quando alguém vem de fora para o Brasil com o seu primeiro investimento. Né? Nós tivemos uma empresa italiana há pouco tempo atrás que nos procurou, e até para ajudá-los nessa questão de achar uma área para eles montarem uma fábrica. Né? E a única coisa que eles tinham em mente eram benefícios fiscais. Né? Então vou fazer uma brincadeira, né, com a cidade, monta lá em Catolé do Rocha uma fábrica, sendo que a venda deles, né, o principal volume deles é São Paulo. Né, e o custo logístico vai para o espaço. Né? Então a gente tem muito isso. Né? O Brasil se fala muito em benefício aí fiscal com as prefeituras ou com o Estado, o que quer que seja, mas ele não pensa na cadeia como um todo. Né? Então ele vai ganhar 10 milhões de dólares ali por ano em impostos, mas ele gasta 30 milhões a mais com transporte, com mão de obra, com o que mais que seja. Né? Então isso também é uma coisa importante. E às vezes no local que ele está se instalando nem tem mão de obra qualificada para fazer aquela operação, ele vai ter que começar do zero. Né? E vocês recebem empresas de fora também para... Nós tivemos algumas sondagens, né, recentes, né, de uma empresa europeia, a gente não pode abrir ainda o nome, mas é uma empresa que está buscando aqui se instalar e iniciar as operações. Né? Diminuiu muito, né? Lógico, né? Ainda há muita dúvida. 10 anos atrás o negócio era muito maior. O incentivo fiscal sempre foi o grande driver das decisões de uma malha logística no Brasil, dada a grande diferença de impostos em se instalar aí, na verdade, dado ao peso dos impostos na circulação de mercadorias, então qualquer incentivo é muito maior do que o próprio custo logístico, às vezes. Então isso faz com que a decisão da escolha e da modelagem da malha de uma indústria, de uma grande empresa que cobre todo o Brasil, abastece todo o Brasil, seja uma decisão tomada
contra o bom senso do que seria uma malha logística eficiente. Acaba se instalando de um local distante para poder aproveitar um incentivo. Então, o incentivo fiscal tem sido nos últimos anos o grande driver das decisões logísticas. E muitas vezes você sucumbe a isso e tem que ceder isso e quem não fizer isso perde competitividade com o outro que fizer, não é verdade? Então isso tem sido... Mas, independente disso, dentro da decisão, a partir do momento que escolhido qual é o benefício fiscal, qual é a instalação que vai aproveitar melhor seu benefício, aí existe a decisão de qual é a melhor instalação, qual é o melhor naquele estado, naquela cidade, qual é a melhor forma de se instalar. E aí vários aspectos têm que ser considerados, né? A gente tem Extrema facilidade, como exemplo, né? Extrema É um facilidade exemplo, de mão de obra não se tem em Extrema. Exatamente. Mais, né? Hoje a mão de obra é importada. Importada. É o que eu ia dizer. A facilidade de acesso, a oferta de mão de obra, ou até mesmo a oferta de serviços, transporte, né, para as mercadorias abundante, oferta de caminhões naquela região, enfim, oferta de energia, né? Sim. Alguns, além dos aspectos técnicos construtivos do galpão, né, que são importantes, mas existe o entorno e todo essa base da operação que abastece essa operação com serviços, energia, mão de obra. Isso é importante levar em conta, né? Temos, se falar de lajes corporativas, não é a nossa discussão aqui, mas existem exemplos de empresas que investiram uma fortuna incalculável aí em lajes corporativas e prédios que têm dificuldade hoje para comercializar, simplesmente porque está do lado de lá da marginal do Rio Tietê, por exemplo, dada a dificuldade da mão de obra se instalar e trabalhar naquele lado e a dificuldade de acesso à alimentação para essas pessoas, enquanto que do lado de cá se aluga e se vende um prédio com uma facilidade muito grande, por causa da facilidade de acesso da mão de obra, dessa mão de obra também se conviver com aquele local. Né? Não é tão simples quanto parece, né? Não é só um estudo de viabilidade econômica, financeira. Pura e simplesmente. Tem que ser feito um estudo completo, tanto nos impactos ambientais, acessibilidade, né? Nós temos um empreendimento, eu não vou citar nomes por uma questão ética, nós temos um empreendimento na Castelo Branco, não é voltado para o segmento logístico, mas de uma certa maneira afeta também. Ele quase virou um grande mico, foi um investimento bilionário, um padrão AAA, e em virtude da acessibilidade do tráfego ele quase micou. Tanto é que aos finais de semana eles fazem toda uma readequação da entrada e saída para que o empreendimento vire, senão... um custo que não estava na Exatamente, dele, não né? estava. Gente, para finalizar, a gente está com o nosso tempo curto, né? Puxa vida, passou tão rápido, né? É rápido, né? Quando o assunto é bom, é isso aí. Passa rápido. Palpitante. E fala um pouquinho sobre a tendência. Quais são as tendências para esse mercado, na visão de vocês aí para os próximos anos? Na nossa visão, a tendência é que a qualificação desse mercado vai seguir crescendo, né? Os grandes investidores, as properties vão oferecer galpões cada vez mais bem qualificados, mais bem construídos, condomínios, que é o que você vê agora. Isso tende, e no futuro, a exploração desses grandes espaços, serviços que vão ser agregados, porque isso vai até um certo tamanho, um certo momento no mercado, e o mercado vai amadurecer para prestação de serviço dentro desses grandes condomínios. As grandes próprias, na minha visão, vão ser grandes prestadores de serviços e explorar esses serviços para os usuários desses condomínios. Hoje se faz a locação, a gestão do local e tal, mas não existem postos de serviços, por exemplo, para apoiar isso. Na minha forma de ver, as próprias depois no futuro vão caminhar para montar postos de prestação de serviços para aqueles que vão fluir nesses grandes condomínios. Muito bom. Pessoal, agradeço obrigado, a oportunidade. Agradeço vocês terem saído de São Paulo para vir para cá, né? Para levar cada vez mais informação. Que a gente fala, o nosso setor logístico é tão escasso de informação, né? A gente vê as pessoas ali dentro do ambiente de trabalho, não saem dali por nada, né? E é muito difícil eles saírem para buscar algum tipo de informação diferente. E esse é nosso objetivo no Logística em Foco,
Gostaria de agradecer vocês novamente por ter vindo e convidar para uma próxima vez para a gente continuar esse bate-papo, porque acho que tem muita coisa ainda para a gente falar, né? É isso aí. Obrigado. Eu também agradeço a oportunidade e espero estar de volta em breve. Não, vamos ver que a gente tem bastante ainda. Um assunto palpitante e nós estamos agradecidos pelo seu convite, viu? Obrigado. Estamos finalizando mais um programa Logística em Foco. Lembramos a todos vocês que nosso programa inédito vai ao ar todas as quartas-feiras às 22 horas. E se você perdeu qualquer um do nosso programa, você pode assistir no YouTube, que é o programa Logística em Foco. Aguardamos vocês. Um abraço.